Olá, vamos então falar um bocadinho sobre a célula. E temos aqui então a dizer que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Realmente, a noção de célula evoluiu ao ritmo dos avanços tecnológicos no domínio da microscopia, não é? Sem os microscópios, era quase impossível para nós sabermos ou conhecermos os constituintes e as funcionalidades dos constituintes e da célula. Então, os conhecimentos resultantes desta observação microscópica permitiu que, no século XIX, a formulação da teoria celular. E vamos ver então o que é a teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por células, quer sejam constituídos por uma única célula ou por várias células. Portanto, a célula aqui é como a unidade morfológica de cada ser vivo. E diz também que todas as reações fundamentais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Portanto, a célula é a unidade de reprodução, desenvolvimento e hereditariedade de todos os seres vivos, ou seja, é através de células que nós nos reproduzimos, que nós nos desenvolvemos, porque as células crescem e também se reproduzem, e a hereditariedade, que é a informação genética que existe em cada ser, é transmitida à descendência. Portanto, dizemos então que a célula também é unidade funcional. E quer a unidade morfológica, quer a unidade funcional das células, diz que todas as células, ou seja, chegou-se à conclusão que todas elas provêm de outras células já pré-existentes. Ou seja, nenhuma célula surgiu por teoria espontânea, espontaneamente na natureza. Surgiu vinda de outra célula já existente previamente. Então, as células estão organizadas, ou podemos organizar as células, consoante a sua complexidade estrutural. Podemos então dividi-las em dois grandes grupos, nas células procarióticas e nas células eucarióticas. Nas células procarióticas, o material genético, ou seja, todas as informações que contém os nossos genes, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, está tudo disperso no citoplasma. Ou seja, não tem nenhuma unidade estrutural existente na célula que concentre em si toda a informação genética, quer a nível de ADN, quer de RNA, que tem esta informação toda condensada, ou seja, o material genético está disperso no meio da célula, ou seja, por todo o citoplasma. Não existem organitos ou organelos membranares, ou seja, não existem, como vamos ver depois à semelhança nas células eucarióticas, outros organelos que desempenham diversas funções. E podem, ou não, possuir cápsula a proteger a célula. E temos como seres exemplares deste tipo de células as bactérias. Então vamos ver no que difere as células eucarióticas. As células eucarióticas já contêm núcleo individualizado onde está contido o material genético, ou seja, nas células procarióticas nós tínhamos o material genético espalhado ou disperso no citoplasma. Nas células eucarióticas existe uma unidade que é o núcleo, onde todo o material genético está condensado e contido. É uma célula que já tem uma maior complexidade interna, pois dispõe de organismos de natureza membranares. São exemplos disso as mitocôndrias, os cloroplastos, como nós já vamos estudar a seguir. E então temos como exemplo deste tipo de células a célula animal e a célula vegetal. Aqui então apresentamos uma imagem de uma célula procariótica. Conforme podemos ver, aqui a informação genética, que está aqui representada a roxo, está dispersa no citoplasma, ou seja, está completamente espalhada. Temos aqui uns pontinhos, que são os ribossomas, e temos aqui o líquido que está em volta, que é o citoplasma. Depois temos aqui
estes flagelos maiores e temos uns menores, a quais foram denominados de pili, que deriva da palavra pilo, que servem para ajudar a célula na sua locomoção, ou seja, a célula a deslocar-se. Depois temos aqui algumas membranas. Temos a cápsula, que é a parte exterior, como estamos a ver aqui a amarelo. Depois temos uma camada mais intermédia, que é a parede celular, que confere alguma rigidez à célula e a protege. E temos a membrana aqui a nível interno. E depois uma espécie de núcleo, que não chega a ser núcleo, que é o nucleoide. Na célula eucariótica, por exemplo, temos aqui uma célula eucariótica animal. Podemos verificar que existe uma esfera aqui no centro que nós denominamos de núcleo. E o núcleo é constituído por estes quatro subsistemas, não é bem subsistemas que eu queria dizer, mas por estas 4 subdivisões. Então, nós podemos ver o poro nuclear, que está aqui a apontar para estes buraquinhos que existem em volta do núcleo. É constituído pela cromatina, que é o que está por dentro da membrana do núcleo, não é? Tem os poros, depois o que está por dentro. Temos a cromatina, e dentro da cromatina, mesmo lá no centro, temos uma esfera mais pequenina, que é denominada de nucleolo. E tudo isto é protegido então pelo envelope ou invólucro nuclear. Depois podemos ver aqui, não é? Começando aqui a descer do nosso lado direito, que temos o retículo endoplasmático rugoso, que está aqui representado por RE rugoso, mas quer dizer retículo endoplasmático rugoso. Este constituinte está intimamente agregado ao núcleo, conforme se pode ver, sai dali daquela espécie de esfera, que é o núcleo, e vai-se dividindo em membranas, em espécie de membranas. E depois vai evoluir para o retículo endoplasmático liso. Depois temos aqui outros organelos, como o microcorpo, por exemplo. Temos um vacúolo pequenino, relativamente pequeno, não é? Em comparação com o tamanho da célula. Temos o citoplasma, que é tudo o que envolve a célula, exceto os organitos e o núcleo. Depois também temos o aparelho ou complexo de Golgi. Temos umas vesículas, que são as vesículas golgianas. Temos a membrana plasmática, que é a parede ou estrutura que envolve a célula e que a protege. Depois temos aqui uns microtúbulos, temos os lisossomas, temos as mitocôndrias, que são organelos amembranares, temos os centríolos, temos os ribossomas, que são aqueles pontinhos que estão ali em volta do retículo endoplasmático rugoso. Temos filamentos de actina, ainda temos polirribossomas, que são quando vários ribossomas se juntam e formam uma cadeia, portanto, são denominados de polirribossomas. Temos ainda aqui esta nota que diz que se distingue a célula animal distingue-se da célula vegetal pela presença de centríolos e a ausência de parede celular e outros plastos, como é o caso dos cloroplastos, que nós vamos ver já de seguida. Então, temos aqui uma célula eucariótica animal, que, conforme podem verificar, é diferente da célula eucariótica, vegetal. Vamos ver então no que diferem. Temos aqui na mesma um núcleo individualizado, não é? Temos aquela esfera, novamente constituída por poro nuclear, por cromatina, pelo nucleolo, que é aquela esfera central, e o envelope ou invólucro nuclear. Tem igualmente ribossomas, não é? Tem associado ao retículo endoplasmático rugoso, tem depois o retículo endoplasmático liso, tem a membrana plasmática, tal e qual como a célula vegetal, mas agora temos aqui a principal diferença. Tem uma parede celular
que reveste a membrana plasmática. Esta parede celular vai conferir rigidez e estrutura à célula. Nós depois vamos ver mais adiante qual é a função de cada um destes organitos ou organelos e vamos perceber então porque que as células vegetais têm parede celular e as células animais não têm. Depois temos o citossol, que é o espaço existente entre a membrana plasmática e o citoplasma. Temos igualmente um aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, como na célula animal. Temos mitocôndrias, temos o espaço intracelular, temos uma lamela média, temos a parede celular da célula adjacente, ou seja, porque ela está ligada a outras células. Isto aqui já é já é a parede de outra célula. Temos igualmente filamentos de actina e temos aqui outra grande diferença, que são os cloroplastos. Os cloroplastos não existem na célula animal. E depois, outra diferença é em relação ao tamanho do vacúolo. Se se lembram, eu vou voltar aqui atrás, o vacúolo na célula animal, que está aqui do lado direito, é muito, muito pequeno relativamente ao tamanho da célula, enquanto que aqui na célula vegetal o vacúolo tem um tamanho, em comparação com o tamanho da célula vegetal, muito maior, ocupando cerca de metade desta. Depois temos igualmente os microtúbulos, e aqui temos então a nota que diz que a célula eucariótica vegetal distingue-se da célula animal pela presença de parede celular e cloroplastos, e não apresenta centríolos, não é? Se nós voltarmos aqui atrás, temos aqui do nosso lado esquerdo o centríolo e aqui não temos centríolos. Então, a estrutura celular. Vamos ver então agora a função de todos estes componentes celulares que foram falados até agora. E vamos começar pela membrana celular, que está presente quer na célula animal, quer na célula vegetal. Ela tem como função regular as trocas entre a célula e o meio externo à célula, ou meio extracelular. E também mantém a integridade da célula, não é? Ela no fundo, está ali a envolver todos os componentes de uma célula, impedindo que eles saiam da célula e estejam ali todos confinando aquele espaço para que a célula possa funcionar. Então, se nós olharmos com mais atenção para a membrana celular, nós vemos que ela aqui é formada por uma camada que podemos chamar de bicamada. Não é? Se nós olharmos, temos aqui estas esferas pequeninas e temos esferas pequeninas quer de um lado, quer do outro lado da membrana, quer em cima, quer em baixo. E depois, estas esferas pequenas têm uns filamentos que estão virados para o interior da bicamada. Estes elementos, a cabeça, que são as esferas pequeninas, e os filamentos, que nós podemos chamar, entre aspas, pernas, chamam-se de fosfolípidos. A cabeça é hidrofílica, ou seja, é amiga da água, hidro vem da água, fílica vem da amiga, portanto, amiga da água, e está virada então para o exterior. Já as pernas, chamemos assim, são hidrofóbicas, ou seja, não se misturam com a água. Hidro vem de água, fóbicas vem de fobia ou de medo. Portanto, estas pernas estão viradas para o interior para não estarem em contacto com a água. Se nós olharmos para aqui, então vamos ver as glicoproteínas. Estas glicoproteínas conferem, podem se movimentar ao longo da camada, ou seja, não estão sempre no mesmo sítio e têm como função deixar passar os constituintes que estão no meio extracelular para o interior da célula e vice-versa. Alguns constituintes que estão dentro da célula que têm que sair, como os resíduos, não é aquilo que a célula não aproveita, sair para o meio extracelular. Temos os glicolípidos, que estão aqui representados a verde, e que têm como função ajudar as proteínas a captarem os
os nutrientes necessários para as funções da célula. E agora temos aqui então os filamentos do citoesqueleto, temos aqui colesterol representado a amarelo alaranjado, temos uma proteína integrada. Estas proteínas integradas são as que atravessam completamente a camada de fosfolípidos de um lado ao outro, não é? Se nós repararmos aqui nesta proteína integrada, ela está atravessa completamente a membrana. E depois temos as proteínas periféricas, que só estão, não atravessam completamente a membrana, ou estão só de um lado ou só do outro lado da membrana. E depois, obviamente, temos o citoplasma. A parede celular, que é a que está presente apenas nas células eucarióticas vegetais. É uma estrutura rica em celulose, por isso é que ela se chama parede celular, vem de celulose. E delimita exteriormente a membrana celular, não é? Porque a parede, a célula eucariótica vegetal tem membrana celular, igualmente como a animal, mas tem a membrana celular em volta dela que lhe vai confirmar maior rigidez e não só vai delimitá-la e vai, digamos, protegê-la. Confere então rigidez à célula, conforme já foi dito, e tem uma função de suporte e de proteção. Suporte porque, como ela é rígida, consegue suportar todos os constituintes da célula, e de proteção porque, como falamos, para evitar que a membrana e a própria célula sofram com as alterações que são sujeitas pelo meio externo. Depois temos o núcleo. O núcleo, que se recordam, é aquela esfera que existe no meio ou no interior, uma esfera maior que existe nas células, unicamente nas células eucarióticas. O núcleo não existe nas células procarióticas. Então, o núcleo, nós vimos que ele era composto por quatro subdivisões, que é o invólucro nuclear ou envelope nuclear, que é o que protege o núcleo, é uma espécie de uma membrana que protege o núcleo. Depois temos a cromatina, que é o material que existe entre o invólucro nuclear e o nucleolo. O nucleolo é uma estrutura ainda mais interna do núcleo, onde está contida também a maior parte da informação genética. Depois temos os poros que facilitam a entrada, ou seja, a comunicação entre o núcleo e o citoplasma da célula. E depois temos aqui também associados alguns ribossomas. O núcleo tem como função controlar a atividade celular e armazenar a informação genética. Aqui podemos ver uma imagem de um núcleo de uma célula visto ao microscópio eletrónico, não é? Podemos verificar então a existência da membrana nuclear, o poro nuclear, não é? Que tem ali uma abertura, o nucleolo, que é a estrutura mais interna do núcleo, e a cromatina, que é então o espaço existente, que está contido, aliás, no espaço existente entre a membrana nuclear e o nucleolo. E aqui temos mais uma imagem. Depois temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático pode dividir-se entre retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, sendo que o retículo endoplasmático rugoso é sempre o que está mais próximo do núcleo e depois evolui para retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso é o responsável pela síntese, ou seja, pelo fabrico e pelo transporte de proteínas e de outras substâncias. E é um sistema de canais que comunica entre si e pode estar coberto, conforme nós vemos aqui na imagem, estes pontinhos, por ribossomas.
Sintetiza e transporta as proteínas, conforme já referi. Sintetiza quer dizer que fabrica. E também sintetiza lípidos e hormonas. Atenção, a síntese e o transporte de proteínas é função exclusivamente, neste caso, do retículo endoplasmático rugoso, enquanto que o retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos e hormonas. Lípidos quer dizer as gorduras, não é? E as hormonas que então estão presentes no corpo dos seres vivos. Aqui podemos ver então uma célula vista ao microscópio óptico, onde se pode verificar a existência então do retículo endoplasmático rugoso e liso. O retículo endoplasmático rugoso, aqui, peço desculpa, visto ao microscópio eletrónico de varrimento, não é? Vemos que é aqui um sistema de tubos e de membranas, um bocado complexo, e depois temos o retículo endoplasmático liso, que é já menos tubular, digamos, menos membranoso. E agora temos o complexo de Golgi. E então, o que é isto do complexo de Golgi? É uma estrutura que intervém em fenómenos de secreção. Secreção quer dizer aquilo que a célula vai ter que deitar fora. E também está envolvido na formação de lisossomas. Então, se nós olharmos aqui para esta imagem, vemos então aqui o complexo de Golgi, e que é formado por sáculos. Tem aqui uma fase de formação, que é onde ele começa a formar-se. Tem uma vesícula de transição, e ali a formação das vesículas. E se nós virmos, temos aqui já a vesícula de secreção. Estas vesículas de transição e de secreção são então as responsáveis por englobar tudo aquilo que a célula não necessita, ou seja, tudo aquilo que a célula não aproveita e deita para o meio extracelular, e são estas vesículas que são responsáveis por então, digamos, segregar aquilo que a célula não necessita. Então aqui já temos aqui a dizer as funções escritas, não é? Um sistema de cisternas achatadas e de vesículas. Intervém em fenómenos de secreção e está associado ao retículo endoplasmático rugoso. Então aqui podemos ver um dictiossoma de um ser eucariótico pluricelular. Depois temos então os lisossomas, que intervêm na digestão intracelular, ou seja, a célula vai receber nutrientes, mas vai precisar de ingeri-los para os poder aproveitar. Então são estas estruturas que vão ser responsáveis por essa digestão intracelular. Não é? Pequenas vesículas, então, com enzimas digestivas, intervém na digestão intracelular através da autofagia, degradação, ou seja, degradação de estruturas celulares, ou seja, a própria célula precisa de se renovar, e são estes lisossomas que vão renovar estas estruturas celulares, ou seja, por isso é que é a autofagia, que é um sistema que a célula tem, que é autónomo, para se poder degradar e formar novas estruturas. E também de heterofagia, ou seja, degradação de partículas vinda do meio exterior à célula, e que vão ser então digeridas e vão se tornar então disponíveis para a célula. Depois temos as mitocôndrias. As mitocôndrias que, como podemos ver aqui, têm umas cristas mitocondriais, têm a matriz mitocondrial, têm uma membrana externa e uma membrana interna. E são as estruturas responsáveis pela respiração aeróbia. Aeróbia, ou seja,
na presença de oxigênio. E também possui um DNA de natureza procariótica, ou seja, lembram-se do início quando nós falamos das células procarióticas, as células que não têm núcleo individualizado, cujo material genético está completamente espalhado no citoplasma. Esta estrutura, que é responsável pela respiração aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, possui também DNA de natureza procariótica. Então vamos lá ver. É uma estrutura constituída por uma dupla membrana, como já tínhamos visto, membrana externa e membrana interna, e também produz energia ATP através então da respiração na presença do oxigênio. E aqui podemos ver então uma mitocôndria ao microscópio eletrónico, não é? Onde se pode verificar a matriz, que é, digamos, o espaço existente dentro da mitocôndria, as cristas mitocondriais, que são aqui verificadas por estes filamentos, a membrana interna e a membrana externa. Depois temos umas estruturas existentes apenas nas células vegetais, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, semelhante às mitocôndrias, também são constituídos por membrana interna e membrana externa. E depois o espaço existente após essas duas membranas, na mitocôndria era denominado, como vimos, de matriz mitocondrial, aqui é denominado de estroma. E depois é constituído por um sistema de tilacoides, ou seja, tilacoides são estes discos achatados, não é? Parecem moedas, que vão ser então os responsáveis pela fotossíntese. E um conjunto de tilacoides denomina-se de grânum. E as estruturas que ligam cada grânum a outro grânum denomina-se de intergrana. Ainda é possível, hoje em dia, ir dentro de uma célula vegetal, observar o cloroplasto e dentro do cloroplasto observar os tilacoides e ainda observar dentro dos tilacoides, conforme podemos ver na ampliação que aqui tem, o tilacoide. Ainda podemos ver que ele é formado por membrana e pelo lúmen. Lúmen é o espaço existente dentro do tilacoide. Então, é o local onde ocorre a fotossíntese, conforme já foi referido. E é um organelo membranar, porque possui membrana interna e membrana externa. Aqui podemos ver o aspecto de um cloroplasto, não é? Visto ao microscópio eletrónico, neste caso é o cloroplasto do milho. Aqui temos os cloroplastos em algas, como é o caso da Spirogyra e na Elódia. E temos aqui outros plastos, digamos assim, que também são de natureza membranar e que têm uma função semelhante aos cloroplastos. Depois temos os vacúolos. Lembram-se? Isto aqui temos aqui nesta imagem a representação de várias células animais e conforme podemos ver o vacúolo que está aqui representado pela letra V é o que ocupa praticamente o espaço todo intracelular da célula vegetal. Então, para que é que servem os vacúolos? São sacos de dimensão variável, porque nós, conforme vimos, nas células animais é mais pequeno e nas vegetais é muito maior, e predominam nas células vegetais. Tem uma função de armazenamento. Neste caso, armazenamento de água e outras substâncias. Regula o fluxo de água com o meio, ou seja, quando a célula precisa de água, o vacúolo vai estar menos cheio, não é, de água e vai então transmitir a informação de que é necessário entrar água para dentro da célula.
e também é responsável pela digestão de partículas porque possui vacúolos digestivos. Temos agora aqui algumas imagens de cristais de oxalato de cálcio em vacúolos de Cercis canadensis e ráfides de oxalato de cálcio em vacúolos de células da folha da fritilária, que é conhecida pelo nome de espécie Sansevieria sp. E depois ainda temos as células da folha de uma planta que mostra os depósitos de taninos nos seus vacúolos. O que é que são taninos? São açúcares. Estes açúcares estão muito presentes, por exemplo, nas uvas que são principalmente para o fabrico de vinho, ou seja, uvas para vinificação. Quanto mais taninos, à partida depois maior teor alcoólico vai ter o vinho que vai ser produzido e melhor será o sabor. E temos aqui os vacúolos digestivos presentes em Paramecium, que neste caso é uma bactéria. E agora temos aqui os vacúolos pulsáteis, ou seja, no caso da paramécia, os vacúolos pulsáteis são usados para a osmorregulação. Ou seja, a paramécia, como vou voltar aqui atrás, é uma estrutura bastante simples, é um ser bastante simples. O vacúolo pulsátil, que é isto, o vacúolo pulsátil? É a capacidade que o vacúolo tem de encher com água ou de perder água. Vai ser usado para a osmorregulação, ou seja, para a entrada ou para a saída da água dentro do ser, ou seja, dentro da paramécia. Depois temos os ribossomas, que, se lembram, são aqueles pontinhos que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso e têm então como principal função a síntese proteica, ou seja, o fabrico de proteínas. São então estruturas de pequenas dimensões, podem aparecer livres no citoplasma ou associadas ao retículo endoplasmático. Está envolvida então na produção de proteínas. E agora vamos passar então para os centríolos. Centríolos que estão presentes apenas nas células animais. Intervêm então na divisão celular das células vegetais, das células animais, peço desculpa. Como vamos ver depois numas aulas mais à frente, quando dermos a divisão celular, vamos ver que os centríolos vão ser responsáveis por parte da divisão celular. E aqui podemos ver então uma imagem de um centríolo ao microscópio eletrónico, uma secção longitudinal, ou seja, deitado, e uma secção transversal, ou seja, como se fosse vista de cima. E pronto, por hoje é tudo. Espero que o estudo esteja a render e toca então a estudar os conteúdos, ou melhor, os constituintes da célula, para depois então podermos posteriormente, se houver, tirar dúvidas.